Vou abordar neste vídeo dois tópicos polémicos no campo dos estudos da linguagem, que a linguagem é inerentemente retórica, é este o primeiro ponto, e o ponto das relações entre análise do discurso, retórica e argumentação. Também neste vídeo vou explicitar as características da retoricidade da linguagem e propor um caminho para clarificar em que medida a análise do discurso, a retórica e a argumentação se interligam. No fundo, as reflexões que eu aqui vou fazer têm como pano de fundo, e isto é relevante, a articulação entre linguagem e condição humana. E por isso intitulei esta exposição Linguagem, Discurso e Condição Humana. Como disse, neste vídeo procuro abordar dois tópicos que no campo dos estudos da linguagem suscitam sempre alguma dificuldade e alguma controvérsia. Por um lado, o da significação, ou do significado, melhor dizendo, e o das implicações da afirmação segundo a qual a linguagem é inerentemente retórica. Por outro lado, mas não sem relação com o tópico anterior, o da explicitação das relações entre análise do discurso, retórica e argumentação. O pano de fundo filosófico das reflexões aqui apresentadas é a assunção de que o homem, mais do que dominar a linguagem, está exposto a ela, caracterizando a sua condição simultaneamente por falar e ser falado, e por habitar tensionalmente uma zona intermédia, enfim, que oscila alguns entre o saber absoluto e a ignorância total, entre o pleno, digamos assim, e o vazio. O homem situa sempre alguns num plano intermédio, tem esta condição intermédia. Esta tese sobre a condição humana e a linguagem articula-se, por sua vez, com três pares que eu, neste vídeo, irei referir. O par implícito e explícito, o par resposta-problematização e o par saliência-filtragem. Eu escolhi estes tópicos justamente para explicitar as relações entre análise do discurso, retórica e argumentação. Vejamos, pois, a natureza retórica da linguagem. Vejamos este tópico. Sendo constitutivo da nossa humanidade, o fenómeno da linguagem nunca foi algo fácil de apreender e levantou sempre questões e enigmas. Uma das primeiras formas de conceber este fenómeno da linguagem, que aliás ainda hoje é uma forma corrente de o fazer, foi pensar a linguagem como um instrumento de expressão, ou seja, um meio através do qual o homem faz algo. E o que é que faz? Ele comunica. Portanto, deste modo, ou de acordo com esta visão, a linguagem aparece como uma ferramenta criada pelo homem e corresponde à sua necessidade de se expressar e de comunicar. É como se, digamos, de alguma maneira o homem existisse antes e independentemente da linguagem, digamos, até como alma, mas dispusesse também da potencialidade de se exprimir, digamos, um corpo, e de uma ferramenta que permite comunicar aos outros aquilo que exprime, digamos, um código linguístico. Temos assim a linguagem como uma atividade humana, um fenómeno de exteriorização e uma forma de expressão. No fundo, é como
falar fosse produzir uma ação dos órgãos de fonação e de audição, de modo a permitir a expressão sonora e a comunicação compreensível das ideias e das afecções íntimas. A abordagem linguística, enquanto ciência, a partir do século XIX, fixou-se precisamente nesta ideia de código linguístico e procurou estudar a linguagem a partir do conceito de língua e, mais precisamente, da língua enquanto sistema de signos. Ou seja, com esta abordagem estamos perante uma redução da linguagem a um instrumento ou a um veículo e a palavra também fica reduzida, digamos, ao seu caráter de signo. Esta é, aliás, uma ideia que vem de longe e podemos constatar isso citando o seguinte texto de Aristóteles. As palavras faladas são signos das afecções da alma e as palavras escritas são signos das palavras faladas. E como a escrita não é igual em toda a parte, também as palavras faladas não são as mesmas em toda a parte. Ainda que as afecções da alma de que as palavras são signos primeiros sejam idênticas, tal como são idênticas as coisas de que as afecções da alma referida são imagem. Tudo neste texto aparece sob a estrutura de signo, remetendo para uma visão técnica e instrumental da linguagem, que aliás é retomada pela linguística enquanto ciência. Lembremos que para a linguística, a palavra é signo, sendo este um elemento essencial da língua. E reparem, digo língua e não da linguagem. Enquanto signo, a palavra não fala e é vista como uma entidade psíquica de duas faces. O significado, o conceito, e o significante, a imagem acústica, segundo a definição de Saussure. Um signo, por si só, não tem sentido. Ele constitui apenas uma unidade de sentido por oposição a outras unidades de sentido. E por isso escreveu Paul Ricoeur o seguinte: aquilo a que chamamos sentido de um termo é constituído por tudo aquilo que está em torno desse termo. O signo lexical não tem outro sentido do que aquilo que o seu lugar dentro do sistema lhe confere. Esta perspectiva linguística não deixa assim de ser herdeira da tendência mecanizadora e formalizadora com que se pode pensar a linguagem. De algum modo, ela aspira a colocar o problema de sentido ao nível dos efeitos combinatórios do sistema. Para a linguística saussuriana, a linguagem é separada da fala. Aliás, a própria constituição da linguística enquanto ciência repousa nessa distinção entre língua e fala, sendo a primeira tomada como um sistema que funciona pela combinação dos seus elementos, que são signos. A linguagem aparece, assim, como um momento de utilização instrumental da língua. É claro que a própria linguística evoluiu desde Saussure e expandiu as suas linhas de investigação. Hoje existe uma sociolinguística, uma pragmática interacionista, uma análise do discurso. E é muito relevante o papel que nelas se atribui à enunciação. No entanto, ficando no plano da descrição dos funcionamentos, estas linhas de investigação não alcançam o patamar mais amplo da interrogação sobre o sentido do ser da linguagem, nem refletem sobre a relação entre linguagem e condição humana. Sem adotar propriamente um ponto de vista filosófico, mas antes psicanalítico, quer Freud, quer Lacan, vincaram a ideia de que se por um lado controlamos a linguagem, por outro lado somos controlados por ela.
Freud falou de uma linguagem dos sintomas e Lacan afirmou que o inconsciente está estruturado como uma linguagem. O que aqui nos importa reter é que, de um ponto de vista da psicanálise, a linguagem é constitutiva do sujeito. Ela não é um mero instrumento, pois a sua apropriação é determinante na estruturação do indivíduo enquanto sujeito. Por outro lado, a cultura e os usos da língua estão sempre relacionados. E neste sentido, assinala Ruth Amosi que nas trocas verbais há sempre, e cito, constrangimentos sociodiscursivos e institucionais que variam de cultura para cultura. Os componentes linguísticos, com as suas relações internas múltiplas, não podem ser isolados da dimensão social do discurso. Portanto, se adotarmos um ponto de vista filosófico, podemos ver que há um paralelo entre as ideias anteriormente referidas, pois a questão filosófica sobre a linguagem consiste em interrogar os poderes da linguagem, assumindo que não apenas falamos, mas também somos falados. Ou seja, e embora aqui eu não possa aprofundar esse assunto, podemos dizer que pensar a linguagem fora de um quadro da soberania do sujeito equivale a tentar interrogar os poderes da linguagem enquanto linguagem e assumir a ideia de que o falar humano está inscrito no falar da própria linguagem. Podemos dizer isto noutros termos. O interdiscurso é constitutivo de qualquer discurso e há sempre algo de ventríloco no falar humano. Fala-se a partir de um já falado, o que não impede o falante de inscrever modulações únicas e inovadoras no seu dizer situado. Por outro lado, como por exemplo propõe a hermenêutica de Gadamer, falar é sempre, de algum modo, dialogar. Ideia que também está presente na concepção dialógica e polifónica de linguagem de Mikhail Bakhtin. Ou seja, nesta perspectiva filosófica, vemos a linguagem, a retórica e a argumentação menos como um método ou como um meio, não é? Que aponta para o ponto de vista epistémico-funcional, menos como isso do que como uma característica existencial da humanidade, do homem, e, portanto, assumindo um ponto de vista ontológico. Um dos filósofos que mais refletiu sobre o tema da linguagem foi Martin Heidegger. Ele propôs que se pensasse a linguagem a partir da ideia de habitação. Aliás, é bem conhecida a frase na qual ele afirma o seguinte: a linguagem é a casa do ser. Nesta habitação mora o homem. Os pensadores e os poetas são os guardas desta habitação. A guarda que exercem é o ato de consumar a manifestação do ser, na medida em que a levam à linguagem e nela a conservam. Bom, sem me deter propriamente numa análise da proeminência que este texto confere aos pensadores e aos poetas, poderia ser uma discussão bastante interessante, penso que aquilo que esta passagem salienta é, por um lado, a dimensão reveladora ou desveladora da palavra, na medida em que ela é, por assim dizer, o lugar de mostração, onde se mostra alguma coisa, o lugar onde, por exemplo, a nomeação está ligada ao acontecer da realidade. Mas, na citação, é também enfatizada a posição do homem como alguém que, sendo detentor de linguagem, está submetido ao jogo e tem responsabilidade no jogo das possibilidades de desvelamento e de ocultação daquilo que se manifesta. Devo, contudo, dizer que o meu ponto de vista é ainda um pouco vai um pouco mais longe do que este, porque eu penso que este acolhimento do ser e do sentido
tem uma dimensão comunitária e social. Implica a convivencialidade e a coexistência humana e não é dissociável da retórica enquanto dimensão onde se joga a articulação entre sentido, interpretação, persuasão e crença na realidade. Portanto, quando nós falamos em acolhimento do sentido, co-construção do sentido, nós temos de partir para essa questão mais prática e, quando baixamos ao humano, é isto que encontramos. É, de facto, esta dimensão comunitária e onde se joga a articulação entre sentido, interpretação, persuasão e crença naquilo que é real. Foi precisamente esta ligação entre instauração do sentido e retórica que Kenneth Burke incisivamente assinalou ao escrever que, onde quer que haja persuasão, há retórica, e onde quer que haja sentido, há persuasão. Encontramos também, em Cain Perelman, um excerto onde é expressa uma ideia muito próxima e que surge, talvez não inocentemente, num livro intitulado O Império Retórico. E diz ele, identificando esta nova retórica com o discurso persuasivo, que visa ganhar adesão tanto intelectual como emotiva de um auditório, seja ele qual for, afirmamos que todo o discurso que não aspira a uma validade impessoal depende da retórica. Desde que uma comunicação tenda a influenciar uma ou mais pessoas, a orientar os seus pensamentos, a excitar ou apaziguar as emoções, a dirigir uma ação, ela é do domínio da retórica. Bom, eu vou dizer mais uma vez que a minha perspectiva ainda é mais radical do que aquela que é expressa neste excerto, na medida em que penso que o próprio discurso que aspira a uma validade impessoal, como é dito no texto, pertence também ao domínio da retórica. E, mais precisamente, veicula aquilo que designo como a retórica da objetividade. No entanto, este é um ponto que aqui não aprofundarei. Fiz já justamente um outro vídeo que se intitula Retórica e Objetividade e que poderão ver e aprofundar este ponto através dessa visualização. O que, por agora, me interessa realçar é que, para a perspectiva retórica da linguagem, a consideração daquilo que nos mobiliza, porque é considerado como sentido, como manifestação da verdade, ou porque, de algum modo, tem impacto sobre nós, está ligado à ideia de persuasão, associando-se justamente o sentido, o reconhecimento de algo como verdadeiro ou a captação da nossa atenção a efeitos persuasivos inseparáveis dos outros com quem vivemos. Repare-se que estou aqui a referir o termo persuasão de um modo muito alargado. Com efeito, estou a tomar a noção de persuasão como a articulação das forças necessárias para que algo se torne necessariamente apelativo, consistente e com capacidade de penetrar como comunicação na esfera da intersubjetividade. Mas voltemos à retórica. E a propósito das relações entre linguagem e retórica, Nietzsche falava da inexistência de uma naturalidade retórica da linguagem. Para ele, não há uma naturalidade que não fosse retórica da linguagem. E escreveu o seguinte excerto. Não é difícil provar que o que se chama retórica para se designar os meios de uma arte consciente, portanto, a tal dimensão instrumental, estava já em ato como meios de uma arte inconsciente na linguagem e no seu devir. E mesmo que a retórica é um aperfeiçoamento dos artifícios já presentes na linguagem. Não existe de maneira nenhuma uma naturalidade não retórica da linguagem à qual se pudesse apelar. A linguagem, ela mesma, é resultado de artes puramente retóricas. Digamos que a linguagem é que poderíamos chamar de natural, ou seja, aquela que não é construída como sistema formal, mas está antes ligada aos usos sociais e simbólicos formados por vivências, usos, valores, tradições, história. Portanto, esta linguagem natural, neste sentido, é sempre atravessada por uma retoricidade
que é instituinte e constitutiva de modos de ver, de modos de sentir e de modos de significar. Dito de outra forma, a intencionalidade retórica, intencionalidade no sentido instrumental, não é uma dimensão que se pode vir acrescentar ao uso da linguagem, como, por exemplo, é patente na conhecida e recorrente afirmação isso é retórica. Sendo que aqui a retórica, obviamente, é vista pejorativamente, com sentido negativo. De facto, a retórica, a retoricidade, está presente em qualquer ação, em qualquer forma de dar a ver, em qualquer forma de perspectivar, de apelar à compreensão, de articular o sentido ou de comunicar de uma forma inteligível. Qualquer destas formas se torna consistente pela força da dimensão persuasiva que apresenta, e é também por isso que, a posteriori, podemos procurar assinalar estratégias persuasivas que lhe conferem força, ou seja, podemos procurar os pressupostos de que parte, os caminhos que seguiu e as estratégias por que optou, o que muitas vezes é justamente feito no ponto de vista da análise do discurso. Podemos assim falar, a propósito do uso da linguagem, da sua inevitável associação a lances retóricos. Podemos falar de uma retoricidade que, podendo ser traduzida em perguntas simples como com que palavras e sem que palavras se diz e se dá a ver e se apela à compreensão, salientando o quê e filtrando o quê, pode também ser entendida como algo que cobre o caráter seletivo sempre presente nos processos de comunicação e de interação humanas. No entanto, se a intencionalidade retórica consciente ou inconsciente é inescapavelmente constitutiva dos usos da linguagem, enquanto produtores de sentido, e se o sentido, por sua vez, é sempre dimensionado humana e socialmente, então podemos dizer com Maria Lúcia Lepecki o seguinte: a primeira e mais radical intencionalidade da retórica é socializar, humanizar os falantes, e só depois, dentro disto, se podendo colocar outras intenções. Se for assim mesmo, a retórica é o lugar onde, em primeira instância, partilhamos a humanidade do homem, partilhamos com os nossos semelhantes a posse de instrumentos linguísticos e a competência para os articular. Tecemos na síntese o acervo léxico, transladamos significações na metáfora, exploramos na metonímia relações de contiguidade entre as palavras, conceitos e realidades. Na ironia mergulhamos de cabeça em sobrepostos estratos de significações. Vamos aprendendo a administrar estes recursos desde a aquisição da fala e deles nos vamos servindo melhor ou pior para dominar, organizar e interpretar o mundo que nos rodeia. De certa maneira, Heidegger tinha feito uma afirmação nesse sentido quando disse que, e cito, ao contrário da orientação tradicional do conceito de retórica como uma espécie de disciplina, ela deve ser apreendida como a primeira hermenêutica sistemática da convivência cotidiana com os outros. Pelo meu lado, identifico a retórica com a estruturação em que se produzem dinamicamente as perspectivas e em que as questões do apelo ao sentido se associam a posicionamentos, ou seja, a visões pelas quais deixamos ou não orientar e que estão indissociavelmente ligadas ao agir, remetendo para algum ponto a dialética entre teoria e ação, entre pensamento, entre teoria e prática, entre pensamento e ação. Esta linha está também em consonância com uma passagem que nós podemos encontrar no Tratado de Argumentação de Caim Perelman e Lucy Albrecht Teca sobre a linguagem e que eu passo a referir. Toda a linguagem é linguagem de uma comunidade, quer se trate de uma comunidade unida por laços biológicos ou pela prática de uma disciplina ou de uma técnica comum. Os termos utilizados, o seu sentido, a sua definição,
não se compreendem senão num contexto fornecido pelos hábitos, pelas formas de pensar, os métodos, as circunstâncias exteriores e as tradições conhecidas dos utentes. A linguagem faz parte de tradições de uma comunidade e, como elas, não se modifica de uma forma revolucionária senão em caso de inadaptação radical a uma situação nova. De outra forma, a sua modificação é lenta e insensível. Mas um acordo sobre o uso dos termos, tal como o que diz respeito à concepção do real e à visão do mundo, mesmo se ele não é discutido, não é indiscutível. Está ligado a uma situação social e histórica, a qual condiciona fundamentalmente toda a discussão que se poderia estabelecer entre juízos de realidade e juízos de valor. Deste modo, se faz justiça à historicidade da linguagem e do pensamento, aos condicionalismos sociais e institucionais que moldam os seus usos, às ambiguidades e à flexibilidade das significações, bem como aos contextos próprios propícios à persuasividade. De notar também que, segundo esta perspectiva, se opera um deslocamento importante entre a noção de verdade como adequação ou correspondência do discurso à realidade para a ideia de que não há verdade senão admitida e que essa admissão deve ser considerada em termos de persuasão ou de convicção de que algo tem o estatuto de verdadeiro. De alguma forma, a presença da retórica desdogmatiza a ideia de verdade e permite o seu questionamento crítico. Dito de outra forma, a verdade pode permanecer indiscutida, mas nem por isso é indiscutível nem definitiva. Esta ideia da verdade e dos factos, por exemplo, é bem expressa no parágrafo 16 do Tratado de Argumentação, em que se fala justamente do facto de um ponto de vista retórico. Quem quiser pode consultar. Eu não irei aqui citar esse texto, mas é o parágrafo 16 do Tratado de Argumentação. Finalizo este ponto dizendo que, a partir de uma perspectiva retórica da linguagem, a questão do pensamento crítico coloca na mesa a argumentação. Porquanto é na argumentação, que se vai dar o confronto das provas retóricas que influenciam a nossa liberdade de assentir ou de recusar ponderadamente os modos de interpretar e de ver que nos são propostos e sobre os quais somos convocados a decidir. Vou então passar ao terceiro ponto, que é o das relações entre análise do discurso, retórica e argumentação. E parece-me que uma das melhores maneiras para abordar estas relações é socorrer-nos dos pares. Comecemos por dois: implícito e explícito, resposta, problematização. Podemos dizer que o que permanece implícito, e o discurso comporta sempre implícitos que, sendo necessários à afirmação do que é explicitado, funcionam, no fundo, como algo de assente, como algo de dado, no sentido de funcionarem como valores de entrada subtraídos à problematicidade. Portanto, aquilo que permanece implícito funciona como uma resposta a uma pergunta que não foi formulada nem levada à discussão. Remeterá possivelmente para um lugar comum, para o senso comum, ou para um acordo tácito vigente. Uma vez que é constitutivo do discurso um não erradicável jogo entre dito e não dito, entre revelação e ocultação. Por um lado, não há afirmações sem pressupostos. E para que algo seja posto, outro algo ficará sempre pressuposto. E por outro, não é viável também, do ponto de vista da prática e da comunicação prática, da premência da ação, estarmos sempre numa regressão ao infinito, numa atitude de pura e simplesmente estarmos sempre a questionar os pressupostos. A articulação entre
o implícito e o explícito é também sempre a articulação entre respostas que se pretendem ser aceites ou fazer passar sem questionamento. Lembremos de novo que não podemos estar a questionar sempre o tempo todo. E afirmações explícitas e apresentadas como teses ou posicionamentos suscetíveis de serem problematizados e argumentados. É dentro deste quadro que julgo que podemos perceber as relações entre análise do discurso, retórica e argumentação. No caso da análise do discurso, trata-se, em muitos casos, não só de compreender melhor e mais amplamente o que é dito. Veja-se toda a preocupação em procurar o que é que significa isto e o que é que significa aquilo. Portanto, esta procura pelo significado. Portanto, é não só explicitar aquilo que é dito, como procurar explicitar os aspectos subjacentes ao que é apresentado na materialidade textual do discurso. Esta dupla tarefa tem não só uma visada hermenêutica, ou seja, a análise do discurso procura proporcionar uma melhor e mais aprofundada compreensão e interpretação, como tem ainda, intrinsecamente, uma dimensão crítica, na medida em que obriga a evidenciar e obriga a questionar aquilo que é apresentado implicitamente e como não problemático e, dessa maneira, proporciona uma distância reflexiva consonante com a interrogatividade. Por exemplo, podemos enriquecer a compreensão de um discurso se considerarmos o interdiscurso e o dialogismo para que remete, tal como podemos detectar preconceitos inaceitáveis que não queremos deixar de passar em branco. Do mesmo modo que, na análise do discurso, o par implícito e explícito é essencial, ele também se revela central na retórica. Na realidade, é o seu jogo que está na origem da retoricidade do discurso. Se, como anteriormente dissemos, não podemos questionar em permanência e temos sempre de partir de algo que permanece inquestionado, o que não significa que assim tenha de permanecer, e se, por outro lado, na retórica estão em jogo as relações intersubjetivas e a capacidade de nos influenciarmos uns aos outros, então, porquanto somos seres de linguagem, estamos desde já sempre no jogo retórico que nos constitui. Neste sentido, aos pares anteriormente referidos, a saber, implícito, explícito e resposta, problematização, podemos agora acrescentar um outro que define a própria dinâmica do jogo retórico. O par filtragem, saliência. Discorrer é sempre filtrar certos aspectos e salientar outros. Podemos ter opção na escolha daquilo que salientamos ou filtramos, mas, na medida em que no plano da linguagem natural não há discurso puro, pleno e unívoco, na realidade o discurso, qual palimpsesto, tem múltiplas camadas e está aberto a múltiplas interpretações, não temos alternativa a este mecanismo de filtragem e de saliência, constitutivo da enunciação, e mais ainda, precisamos dele para personalizar e particularizar os nossos modos de ser, de sentir e de pensar. Aquilo que fazemos, independentemente da questão da intencionalidade, é procurar que os outros entendam da maneira que gostaríamos que eles entendessem. E é precisamente isso que, num sentido lato, se chama persuasão. Ou seja, a um regime de influência que, antes da questão da adesão ou da identificação, tem a ver com a questão da construção do sentido, sua recepção e aceitação. Ao convocarmos, aliás, esta distinção, recepção, adesão, aceitação, estamos a invocar, no fundo, Jean-Blaise Grise e a proposta que ele faz acerca destes termos. Eu vou resumir um pouco esta ideia. A primeira ideia é a de recepção, ou a de que a recepção tem a ver com os requisitos
que o discurso deve ter a nível da interpretação, ou seja, atender ao facto de se estar a produzir um discurso que será exposto à interpretação e que levantará, nomeadamente, questões ao nível da articulação de sentido, da coerência, da oportunidade, etc. Ou seja, de elementos que tornam o discurso interpretável e confiável, evitando que se gerem situações de nonsense ou que se levantem mal-entendidos. A sensibilidade ao contexto, as referências partilhadas, a concisão, as escolhas terminológicas apropriadas e o nexo estrutural do que se comunica, e daqueles com quem se comunica, o auditório, são aqui fundamentais. A segunda, e quando estamos a falar da segunda, estamos a falar da aceitação, tem a ver com o reconhecimento da coerência e da legitimidade posicional veiculado pelo discurso. Podemos não concordar, mas aceitar um discurso como legítimo e possuidor de coerência. A situação que melhor se ajusta a isto é aquela em que as pessoas se entendem, mas não estão de acordo. O que, aliás, é uma condição para que se gere uma situação de argumentação. Seja porque temos um díptico argumentativo inicial, uma oposição de pontos de vista, seja porque a dimensão ética do respeito pela posição do outro possibilita que eventualmente se progrida para lá da situação inicial de confrontação. A terceira adesão já implica um movimento de identificação que faz com que quem se identifica acabe por manifestar a sua adesão por um ato de subscrição, que não significa apenas compreender e que é algo diferente do reconhecer como coerente e como legítimo uma posição. Aderir significa concordar e partilhar o que foi dito e argumentado num dado momento de um episódio argumentativo. De algum modo, esta adesão estabelece uma situação de aliança argumentativa, na medida em que reúne e agrega pessoas debaixo do mesmo guarda-chuva, para o dizer metaforicamente. Nós também poderíamos ver esta proposta, que eu acho interessante, do Crise, nomeadamente para pensar a composição do discurso. O plano em que estamos preocupados com a passagem da mensagem do ponto de vista da sua recepção, em termos de interpretação. E aquilo com que nos preocupamos aqui é conseguir que o outro interprete corretamente o que pretendemos dizer, evitando que pense coisas que nós não queremos que ele pense ou que eventualmente não façam sentido. E, por conseguinte, procurando evitar que se gerem estes mal-entendidos, que alguém, aliás, definiu como também a retórica como a arte de evitar os mal-entendidos. São importantes aqui a estruturação das ideias, em termos discursivos, a correção gramatical e, nesta, os tempos verbais, o uso da terminologia, de uma terminologia que gera um mínimo de ambivalências interpretativas, a elaboração de uma mensagem coerente e coesa e a aliança entre simplicidade e rigor comunicativo. Todos estes requisitos são ainda mais imprescindíveis quando falamos em texto escrito, por exemplo, pois nesse caso é a materialidade textual fixada pela escrita aquilo que vai instruir ou desencadear em grande medida os processos de interpretação do receptor. Modelar através do uso de meios verbais falados ou escritos aquilo que se quer exprimir de modo a circunscrever e a tornar mais óbvia a sua interpretação é, por conseguinte, algo de fundamental quando pensamos na elaboração e no controle do discurso do ponto de vista da sua recepção ou do ponto de vista da sua interpretação. De facto, trata-se de usar a linguagem apropriada para proporcionar um registro comum cuja partilha permita que a comunicação não seja perturbada por mal-entendidos, ambiguidades, significados equívocos ou sentidos obscuros. É claro que, quando estamos a falar desse controle técnico do discurso, em termos de comunicação, não estamos a afirmar que todo o discurso deve ser modelado pela facilidade e pela eficácia comunicativa. O discurso literário, o poético, o artístico, o filosófico, por exemplo, seguem muitas vezes outro tipo de exigência. Temos depois o segundo plano, o plano em que estamos preocupados com a pertinência
que faz com que o discurso seja tido em consideração e aceito como posição. Com efeito, é sempre importante marcar o discurso com a característica da relevância, a qual se refere não apenas à pertinência do conteúdo relativamente à situação de comunicação, como também ao sentido e oportunidade da intervenção relativamente às variáveis contextuais que tornam mais oportuno dizer certas coisas e não outras. Por outro lado, se trata especificamente de sublinhar um posicionamento, não é? Então é importante que este seja apresentado de uma forma clara e explícita. E, finalmente, o plano em que procuramos agir discursivamente sobre o outro, de modo a criar identificação, um acordo e a construir uma posição reforçada pelo comum. Neste caso, a atenção ao retorno expectável que o discurso terá em termos de subscrição é um fator que importa considerar, sendo destacada a importância que aqui assume uma boa percepção que o orador ou quem fala deve ter do seu auditório. Bom, fecho este parênteses que eu acho que era interessante fazer estas distinções, porque de facto elas ajudam a trazer alguma clarificação a conceitos que muitas vezes não estão assim tão clarificados como isso nos estudos da argumentação. Mas já falei da relação entre a análise do discurso e da retórica. Vejamos agora a argumentação. Tipicamente, a argumentação envolve discurso, envolve retórica, mas a sua especificidade é ocorrer em torno de assuntos explicitamente em questão. Neste sentido, a argumentação faz parte da retórica, mas diferencia-se dela na medida em que ocorre sob o signo do que é problemático, discutível e discutido. Tem, no entanto, uma relação incontornável com a retórica, na medida em que não se discutem os assuntos sem os enquadrar e sem colocar os termos em que as questões se colocam, o que remete justamente para esse mecanismo retórico já anteriormente referido. Pense, nomeadamente, a este respeito, como é frequente nas interações argumentativas, não é só que seja apresentada uma tese, mas é os argumentadores procurarem definir durante a interação o que é que está em questão, qual é o ponto, qual é o assunto, o que é realmente relevante. Portanto, estão sempre à procura desses enquadramentos implícitos a partir dos quais se discute e se argumenta explicitamente. Portanto, uma relação de inseparabilidade, embora, como aliás sustenta Michel Maher, a argumentação e a retórica não se confundam, mas também são inseparáveis. Concluiria dizendo o seguinte: independentemente das circunscrições disciplinares que se possa querer fazer para caracterizar de uma forma diferenciada a análise do discurso, a retórica e a argumentação, o facto é que elas estão indissociavelmente interligadas quando pensamos no fenómeno da linguagem de uma forma ampla e tomando em consideração a finitude, a historicidade, a dimensão situada e os contextos vividos em que o discorrer ocorre. A tese de que a argumentatividade é inerente ao discurso, tal como a vemos afirmada, por exemplo, na linha teórica desenvolvida por Ruth Amosi, e que é a argumentação no discurso, é um bom exemplo do reconhecimento da necessária articulação destas três áreas. O mesmo acontece com o cada vez mais generalizado reconhecimento de que o discurso argumentativo é atravessado por uma incontornável dimensão retórica. Finalmente, e de uma forma ainda mais radical, é ainda a própria interligação destas três áreas que remete para a afirmação de que a própria retórica está presente na incontornável seletividade com que aos humanos é dado corresponder à dimensão problematológica da linguagem, tal como aliás foi bem tematizada por Michel Maher, nomeadamente no seu livro da Problematologia.
naquilo que ela representa de limites, mas também de abertura a múltiplas possibilidades para articular a questão do sentido, aderir a visões do mundo ou optar por determinados posicionamentos.